Há momentos na vida em que o inimaginável acontece, quando sua alma é testada além dos limites. Sou mãe há apenas 2 semanas, com o meu bebê, que nasceu prematuro, lutando pela vida na UTI neonatal. Cada vez que o vejo lá, tão pequeno e frágil, meu coração se parte. Tudo o que posso fazer é tirar leite a cada poucas horas, cada gota de leite é uma tábua de salvação para ele. A família deveria ser a nossa âncora, certo? Mas, no meu momento mais fraco, quando a exaustão e o medo me consomem, a única pessoa em quem eu mais confiava, minha sogra, me traiu da pior maneira possível. Ela estava roubando meu leite materno congelado. Não qualquer leite, mas o precioso suprimento destinado a manter meu bebê vivo. E pior, ela estava usando esse leite para ajudar a fazer sabão para vender. Você consegue imaginar a dor da traição? Não é só perder aqueles pacotes de leite. É perder a confiança, o amor e um fiapo de esperança quando você se sente tão sozinho. Antes de mergulharmos nessa história, deixe um comentário abaixo dizendo de qual cidade você está assistindo. Agora, relaxe e prepare-se. Esta é a minha história, uma jornada crua através do medo, da desconfiança, da raiva e da tristeza. Cheia de reviravoltas inesperadas e emoções profundas. Caminhe comigo pela sensação de ter minha confiança sagrada quebrada da maneira mais impensável. E pela verdade por trás daqueles sacos de leite materno roubados. Há momentos na vida em que tudo muda no instante, quando a alegria, o medo e a incerteza colidem de uma forma que remodela o seu mundo inteiro. Sou mãe há apenas 2 semanas, no capítulo mais frágil da minha vida. Meu bebê, que nasceu prematuro demais, está lutando pela vida na UTI neonatal. O ambiente estéril e vibrante do hospital é agora meu segundo lar. Cada dia é uma batalha, repleta de esperança e medo em igual medida. Passo horas naquela UTI neonatal, observando dedinhos se enrolarem nos meus, maravilhada com cada respiração curta, cada movimento de suas pálpebras. Mas a parte mais difícil é saber que tudo o que posso fazer para ajudá-lo agora a extrair leite materno, repetidamente, apesar da exaustão e da dor, para lhe dar a nutrição de que ele precisa. Esse leite não é apenas alimento, é a sua tábua de salvação. De volta à casa, o peso dessa luta não diminui. Meu marido e eu estamos exaustos, tentando nos manter firmes enquanto vigília pelo nosso pequeno milagre. Foi quando minha sogra chegou, uma suposta bênção em tempos de caos. Ela veio ajudar com a casa, com a cozinha, para aliviar o fardo das nossas noites sem dormir. Mas por trás de suas ofertas alegres e sorrisos educados, algo fervilhava, tensões que eu não entendia completamente no início. Nosso relacionamento sempre foi distante, educado, mas frio. Eu nunca confiei nela de verdade, mas com tudo desmoronando ao nosso redor, deixei esses sentimentos de lado. Eu precisava de apoio, ou pelo menos da ilusão dele. Em casa, o ritmo tranquilo da vida parecia frágil. Eu mantinha meu leite materno meticulosamente etiquetado e armazenado no congelador, um ritual pequeno, mas vital, que me dava uma sensação de controle em meio à incerteza. No entanto, sob a superfície, uma tempestade se formava. Uma que destruiria minha confiança da maneira mais profunda. É aqui que minha história realmente começa. É uma história de amor, traição e a luta desesperada para proteger o que mais importa. Fique comigo enquanto eu conto os momentos que mudaram tudo, a dor, o choque e a força que encontrei nas horas mais sombrias. E agora, deixe-me apresentar a vocês as pessoas que moldaram essa jornada, não apenas eu e meu bebê, mas meu marido, cuja lealdade foi dividida entre sua mãe e sua nova família. Minha sogra, cujas ações inesperadas testariam todos os limites, e os enfermeiros e a equipe da UTI, cujos cuidados deram ao nosso filho uma chance de lutar. Suas vozes ecoam em cada passo que dou, os momentos tranquilos sozinho bombeando, as trocas tensas em casa, o sentimento insuportável de traição e, finalmente, a coragem bruta que foi necessária para confrontar o impossível. Em meio a noites sem dormir e preocupações intermináveis, cada gota de leite materno que eu tirava parecia um presente precioso da vida para o meu filhinho. Eu tinha criado um sistema, etiquetando cuidadosamente cada sachê com a data e o volume, organizando-os cuidadosamente no congelador. Era um pequeno oásis de controle em um mundo que, de outra forma, parecia caótico.
Cada sachê não era apenas leite, era esperança encarnada em gotículas congeladas. Então, uma noite, com o cansaço pesando sobre meu corpo e minha alma, abri o freezer para adicionar leite fresco e congelei incrédula. A contagem estava errada. 2 pacotes haviam sumido. A princípio, duvidei de mim mesma. Será que a contagem estava errada? A névoa implacável da privação de sono me enganava. Mas meu coração sussurrava que algo não estava certo. Perguntei ao meu marido, meu aliado mais próximo, se ele tinha alguma ideia do que aconteceu. Sua confusão aprofundou minha solidão, eu não estava imaginando. Verificamos tudo, a bolsa térmica para visitas ao hospital, o lixo, até mesmo o leite velho que poderia ter estragado. Nada explicava o leite desaparecido. A única pessoa além de nós com acesso era minha sogra. Mas a simples ideia de acusá-la parecia absurda e dolorosa. Por que ela faria uma coisa dessas? Será que a paranoia e o stress poderiam estar atrapalhando meu julgamento? Sua resposta desdenhosa quando perguntei cautelosamente só aumentou meu desconforto. Talvez você tenha contado errado, disse ela, com um tom doce e condescendente que me arrepiou. A frieza por trás de suas palavras era mais arrepiante do que as luzes fluorescentes do hospital. Eu queria acreditar nela, acalmar a suspeita crescente que me atormentava, mas, no fundo, meus instintos de mãe gritavam que algo estava errado. Mais sacolas desapareceram nos dias seguintes e, a cada perda, minha confiança se abalava um pouco mais. Minha batalha interna se intensificou. Eu estava sendo irracional ou era uma traição escondida à vista de todos? Meu marido tentou se manter neutro, lançando teorias esperançosas sobre leite perdido ou descarte acidental, mas seus olhos nunca encontraram os meus com certeza. A tensão em nossa casa tornou-se palpável, o silêncio carregado de medos não verbalizados. A presença da minha sogra, antes uma ajuda, agora lançava uma sombra sobre todos os momentos. Eu me via observando o freezer como um falcão, meu coração batendo forte a cada rangido do chão da cozinha, a cada farfalhar de sacos plásticos. Em meio a essa turbulência, as enfermeiras da UTIN permaneceram um farol de apoio. Seu gentil incentivo e pequenos atos de gentileza me sustentaram. Elas compartilharam dicas para aumentar minha produção de leite, sentindo a pressão que eu suportava. Não apenas pelo meu filho, mas pelo frágil elo que mantém minha família unida. No entanto, a cada dia que passava, um novo tipo de exaustão se instalava profundamente em meus ossos, o peso emocional da traição e da desconfiança. Era uma guerra silenciosa travada a portas fechadas, onde o amor lutava contra a dúvida e o desespero. Este foi apenas o começo de uma tempestade que eu não havia previsto, uma tempestade que me forçaria a confrontar o inimaginável. Quando finalmente decidi agir, o peso da suspeita havia-se transformado em um nó de ansiedade apertando meu peito. Eu não podia mais ignorar os sacos de leite desaparecidos, não quando cada gota importava tanto para a frágil sobrevivência do meu bebê. No entanto, confrontar minha sogra diretamente parecia pisar em um campo minado. Eu não tinha provas, apenas um instinto que gritava traição. Então, escolhi um caminho que jamais imaginei, vigilância secreta. Tarde da noite, depois que ela foi dormir, instalei cuidadosamente uma pequena câmara ativada por movimento na cozinha, apontada diretamente para o freezer. O delicado ato de escondê-la foi tomado por um medo incontrolável. Estaria eu ficando paranoica? Estaria invadindo a privacidade dela? Mas, apesar de cada pontada de culpa, eu sabia que precisava saber a verdade, pelo meu bebê, pela minha sanidade. No dia seguinte, mantive os sacos de leite agrupados em um canto, colando uma tira de fita azul brilhante no saco de cima, uma marca sutil, mas reveladora. Se a fita se movesse, eu saberia que alguém estava mexendo no estoque. Meu marido ficou cético no início, apreensivo com a desconfiança crescente em nossa casa. Mas ele concordou em me deixar prosseguir, sentindo o preço que o mistério estava cobrando de mim. Horas depois, enquanto eu estava sentada em um canto tranquilo da UTI neonatal, amamentando a mãozinha do meu bebê, meu celular vibrou com o alerta de movimento da câmara. Olhei para a tela e minha respiração ficou presa na garganta. Lá estava ela. Minha sogra, movendo-se furtivamente em direção ao freezer.
Meu coração batia forte, a descrença se transformando em uma onda de dor. Observei enquanto ela tirava cada saco, empilhando-os no balcão com uma naturalidade que me pareceu um tapa na cara. Então, no momento que despedaçou meu mundo, ela colocou tudo em uma bolsa térmica. Aquele pedaço de fita azul desapareceu na mochila, prova de que ela não estava apenas pegando alguns sacos acidentalmente, mas também roubando sistematicamente meu leite, a tábua de salvação do meu filho. Minhas mãos tremiam enquanto eu gravava a filmagem, desesperada para me apegar a essa verdade caso ela negasse mais tarde. A enxurrada de emoções era avassaladora, raiva, confusão, traição, mas também uma resolução silenciosa de que eu não seria mais vítima desse roubo oculto. No caos daquele momento, liguei para o meu marido com uma voz quase sussurrante. Ela está tirando leite. Agora mesmo. Sua descrença foi imediata. Ouvir o nome dela associado a tal traição o atingiu com a mesma intensidade. Ele saiu do trabalho imediatamente, com seus instintos protetores acesos. Pela tela do meu celular, eu a vi saindo apressada de casa, com a bolsa térmica na mão. Então veio o choque de ver o carro dela se afastando, em direção a um shopping próximo. Minha mente disparou. O que ela poderia estar fazendo com o meu leite do lado de fora de casa? Meu marido encontrou-a em uma pequena loja de artesanato e hobbies, observando-a a entregar a caixa térmica para uma mulher que não conhecíamos. A realidade estava-se consolidando, não se tratava de um erro simples e descuidado. Era algo muito mais perturbador. Aquela tarde foi um turbilhão de confrontos, lágrimas e confiança quebrada. Meu marido exigiu respostas, as defesas da minha sogra ruíram sob o peso de evidências inegáveis. Ela começou a chorar. Não de remorso, mas de pânico, tentando justificar suas ações com uma história bizarra sobre fazer sabonete especial de leite materno com uma amiga. O choque percorreu meu corpo em ondas. Roubar o alimento precioso destinado ao meu filho, que mal sobrevivia, para alimentar um negócio secreto. Como isso poderia ser real? Como a mulher de quem dependíamos pôde nos trair tão profundamente? A ruptura em nossa linhagem familiar foi repentina e profunda. Meu marido e eu, unidos pela indignação e pela tristeza, enfrentamos a dolorosa tarefa de decidir o que isso significava para o nosso futuro e para o dela. Mas esse foi apenas o ponto de virada. O momento em que meu marido encontrou a mãe naquela loja de artesanato lotada foi como o ponto de ruptura de tudo o que eu vinha tentando, desesperadamente, manter sob controle. Ao vê-la agarrar aquela bolsa térmica como se fosse uma tábua de salvação, meu coração disparou com uma tempestade de emoções, raiva, descrença e uma profunda e dolorosa traição. A mulher que se oferecera para ajudar estava agora diante de nós como a fonte da nossa dor. A voz do meu marido era firme, porém firme, carregada de uma tensão que mascarava seu próprio choque. Mãe, o que tem nessa sacola? Cadê o leite? Ele perguntou, impedindo-a de sair. Sua compostura educada de sempre se estilhaçou instantaneamente. As muralhas da defesa ruíram, substituídas por lágrimas, gagueiras e evasivas que só intensificaram o pesadelo surreal que estávamos vivendo. Ela desabou, admitindo com a voz trêmula que o leite materno que havia tomado não era lixo nem estava estragado, estava sendo usado em um negócio secreto de sabonetes artesanais com uma amiga. Lembro-me de como meu estômago se revirou ao ouvir aquelas palavras, como se meu corpo rejeitasse a própria ideia. Sabão. Leite materno. Vendido. Seus motivos se espalharam em um emaranhado caótico. Ela acreditava que o leite era excedente, que nosso bebê poderia não sobreviver e, portanto, queria fazer algo útil com ele. Ela achava que estava ajudando, transformando tragédia em esperança, mas tudo o que eu conseguia ver era uma monumental traição de confiança. Não foi a dor ou a confusão dela que mais me magoou, mas o cálculo frio por trás de sua decisão, a suposição de que a sobrevivência do meu bebê era uma aposta e que meu combustível corporal poderia ser reaproveitado sem consentimento. Meu marido estava visivelmente abalado, dividido entre defender a mãe e proteger a nova família. Seus olhos buscaram os meus, um apelo silencioso por compreensão enquanto ele lutava com a própria dor. Naquele momento, os frágeis limites da nossa família se romperam. Nós a confrontamos com uma enxurrada de perguntas. Quantas vezes? Com que frequência? Quem mais sabia?
Cada resposta era uma mistura de meias-verdades e contradições, sua culpa se revelando camada por camada. Às vezes, ela nos atacava, acusando-nos de trair sua confiança por espionagem, por não confiar em suas motivações. Mas, por trás da raiva, havia um tremor de remorso, uma tristeza profunda que cortava a fúria. Quando saímos da loja, o ar estava mais pesado do que nunca. Minha sogra, que antes nos hospedava em casa, estava agora mergulhada numa sombra de desconfiança e tristeza. Voltamos em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, imaginando como consertar uma família despedaçada, enquanto tentávamos proteger nosso filho dessa ruptura. As enfermeiras da UTIN tornaram-se novamente uma fonte inesperada de consolo. Suas palavras gentis me lembraram que, embora a traição tenha abalado a confiança, não precisa abalar o espírito de uma mãe determinada a proteger seu filho. E meu marido, apesar de sua própria turbulência, permaneceu firme ao meu lado, com sua determinação de proteger nossa família de mais sofrimento inabalável. No entanto, ao encerrarmos aquele capítulo de descobertas e confrontos, um novo capítulo surgiu, e agora? Como seguir em frente quando alguém tão próximo cruzou um limite que ninguém imaginava ser possível? Como começar a se curar em meio à traição e à perda profunda? No momento em que minha sogra saiu de casa, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não era apenas o silêncio de uma casa esvaziada de uma presença, era o silêncio pesado da confiança destruída, dos laços familiares rompidos e de um coração dolorido pela traição. Sentei-me na cozinha, olhando fixamente para o congelador frio e vazio onde antes ficava meu precioso leite materno, a própria essência do meu vínculo com meu filho, agora violado. O peso daquela traição me oprimia como uma névoa insuportável. Eu lutava para conciliar a mulher que sorria gentilmente, preparava refeições e parecia se importar conosco, com aquela que nos roubou no momento mais sombrio de nossas vidas. Cada vez que fechava os olhos, revivia o horror de saber que aqueles sacos de leite, a dádiva da vida do meu corpo para o meu frágil bebê, haviam sido maltratados, vendidos sem consentimento e possivelmente usados por estranhos que nem sabiam de quem era o leite. Minhas emoções oscilavam descontroladamente entre raiva, pesar e uma tristeza profunda e corrosiva. Eu não estava apenas de luto pelo leite perdido, eu estava de luto pela violação de algo sagrado, algo que parecia unicamente meu, mas que havia sido roubado e mercantilizado. A confiança que eu havia demonstrado à família era agora uma ferida aberta e purulenta. Meu marido, dividido entre o amor pela mãe e o dever de proteger a esposa e o filho, estava igualmente arrasado. Via exaustão em seus olhos, uma mistura de frustração, decepção e impotência. Nos encontramos em uma solidariedade silenciosa, apoiando-nos um no outro enquanto navegávamos por esse campo minado emocional. Sua presença constante era a única âncora que eu tinha enquanto tentava manter minha própria determinação. O efeito cascata se estendeu além de nós. Meus pais e o pai dele, embora geograficamente distantes, expressaram sua dor e descrença. A raiva da minha mãe transparecia em cada ligação, feroz, protetora e inflexível para que nos protegêssemos completamente. O pai dele, relutantemente ciente da magnitude da traição, expressou uma tristeza silenciosa que dizia muito. A rede familiar estava-se fragmentando e eu sabia que o caminho à frente seria longo e árduo. Em meio a esses sentimentos pesados, a equipe da UTIN se tornou o meu refúgio inesperado. Seu apoio inabalável, palavras gentis, incentivo prático e confiança constante, nutriu meu espírito abatido. Contei à consultora de lactação sobre a perda, embora tenha omitido muitos detalhes por vergonha e tristeza. Ela me ofereceu orientação para reconstruir minha produção de leite e ferramentas para me ajudar a retomar o controle sobre essa parte crucial da minha jornada como mãe. Na prática, tomamos medidas drásticas. Um pequeno freezer com fechadura de segurança agora guarda o leite restante. Só eu e meu marido temos as chaves, a sensação de paranoia é real, mas necessária. Trocamos todas as fechaduras em casa, uma mudança simbólica e literal de limites, com o objetivo de proteger o que é nosso. Esses atos de retomada do controle fazem parte do meu processo de cura, uma forma de proteger o futuro do meu bebê e restaurar um pouco de paz em meio ao caos.
Mas, por baixo de tudo isso, existe uma cicatriz frágil, um lembrete doloroso de como a traição, mesmo que em sua forma mais íntima, pode fraturar não apenas famílias, mas a própria identidade de uma mãe que luta ferozmente para proteger seu filho. Luto diariamente com sentimentos de violação e vulnerabilidade, mas encontro uma força renovada brotando dentro de mim. Essa provação aprofundou minha determinação de zelar pelo bem-estar da minha família, emocional, física e ferozmente. Após a traição devastadora e a turbulência emocional, meu marido e eu nos encontramos em uma encruzilhada, diante da difícil tarefa de decidir como proteger o futuro da nossa família e, ao mesmo tempo, curar feridas mais profundas do que jamais imaginávamos. A mulher que deveria ser nossa rede de apoio havia quebrado uma confiança sagrada, deixando cicatrizes que não poderiam ser facilmente apagadas. Legalmente, a ideia de tomar uma ação formal contra minha sogra parecia surreal. Casos de roubo de leite materno são tão raros e bizarros que temíamos que as autoridades não entendessem a gravidade ou nos levassem a sério. Mesmo assim, reunimos todas as evidências, vídeos, mensagens de texto e depoimentos de testemunhas, para garantir. Saber que tínhamos essa documentação nos deu um pouco de controle em uma situação incontrolável. Emocionalmente, talvez fosse ainda mais complicado. Famílias destruídas pela traição lutam para encontrar o equilíbrio entre perdão e autoproteção. Meu marido lutava contra sentimentos conflitantes de amor pela mãe e lealdade feroz à esposa e ao filho. Enfrentei a realidade devastadora de que laços de sangue não garantem segurança ou respeito e que a cura às vezes significa criar distância, até mesmo da família. Com o tempo, estabelecemos limites claros. Ela foi banida de nossa casa, impedida de ver nosso filho na UTI neonatal e excluída de receber atualizações, exceto notícias médicas críticas enviadas por mensagem de texto. Tomamos medidas práticas para proteger nossa casa, trocando fechaduras, instalando um freezer com fechadura exclusivo para o meu leite materno e protegendo aquele espaço sagrado com vigilância redobrada. Essas ações não se referiam apenas à segurança. Tratavam-se de resgatar nossa paz de espírito e nosso direito de proteger nosso filho. O trauma também se refletiu em outros relacionamentos. Nossos pais demonstraram apoio e dor de diversas maneiras, destacando quão profunda a traição pode ser dentro de um sistema familiar. Ficou claro que a cura seria uma jornada gradual, exigindo paciência, honestidade e, às vezes, a dolorosa aceitação de laços rompidos. Buscando consolo, recorri à equipe da UTIN e às consultoras de lactação. Não apenas para me ajudar a reconstruir minha produção de leite, mas também para obter apoio emocional. A gentileza delas foi uma luz constante em meio aos meus dias mais sombrios e me lembrou da resiliência que uma mãe carrega dentro de si. Deste capítulo doloroso, aprendi lições inestimáveis sobre confiança, limites e a força essencial do amor materno. Aprendi que proteger seu filho às vezes significa permanecer firme até mesmo contra aqueles que você um dia chamou de família. Que a traição fere profundamente, mas também pode despertar uma determinação feroz de curar e proteger. Para quem enfrenta provações semelhantes, lembre-se, seus sentimentos são válidos, seus limites são necessários e sua força profunda. Cerque-se de pessoas que o elevam. Procure ajuda profissional, se necessário. Acredite, a cura de uma traição como essa é um processo, não um momento. Com o fim desta história, a verdadeira jornada de recuperação e reconstrução começa. Concentramo-nos na esperança, na saúde do nosso filho, no futuro da nossa família e em um novo capítulo em que a confiança é conquistada e guardada com carinho. Obrigada por trilhar esse caminho difícil comigo. Se você já enfrentou uma traição familiar ou uma provação inimaginável, compartilhe sua história ou seus pensamentos nos comentários abaixo. Vamos nos apoiar mutuamente para encontrar força em meio à tristeza.